Não importa o que você faça na tua vida e não importa quão bem você faz o que faz na tua vida, sempre vai ter gente que não vai com a sua cara. Não importa o que você faça ou como você faça, sempre vai ter gente que simplesmente não gosta de você. Devido a isso, quem vive querendo agradar todo mundo acaba condenando a própria vida. Quem vive querendo agradar todo mundo vive decepcionado, desiludido, porque para cada vitória, para cada conquista da tua vida, para cada tijolo que você colocar no castelo das tuas conquistas, sempre vai ter gente frustrada e ressentida querendo menosprezar o valor das tuas realizações. Sempre vai ter gente frustrada e ressentida querendo diminuir o valor daquilo que você conquistou. O problema é que essas pessoas são tóxicas. Elas vivem frustradas e ressentidas e por isso elas vivem infelizes. E se isso ficasse lá dentro delas, menos mal. Afinal, elas estariam apenas corroendo elas mesmas, destruindo elas mesmas. Seria autodestruição somente. Mas você sabe bem que não é bem assim. Essas pessoas contaminam quem está ao redor. Elas contaminam a tua vida com essa frustração e esse ressentimento. Então, se você vive querendo agradar todo mundo, se você vive se importando demais com o que os outros pensam sobre você, cedo ou tarde você vai acabar se tornando uma pessoa cada vez mais desesperançosa, desiludida, decepcionada com a vida. E isso pode, inclusive, te paralisar, prejudicando ou impedindo as mudanças que você quer trazer para a tua vida. Isso significa que é muito importante você aprender a se preocupar menos com a opinião dos outros, desse tipo de gente que eu acabei de descrever. E é sobre isso que eu quero conversar com você no nosso vídeo de hoje. Outro dia eu abri a caixa de perguntas lá no meu Instagram e eu perguntei assim: você tem dificuldade de mudar? Caso tenha, por que você sente que tem essa dificuldade? Eu recebi milhares de respostas e conforme eu fui lendo essas respostas, eu comecei a notar alguns padrões. Muita gente me disse que tem dificuldade de mudar porque se importa demais com a opinião dos outros e muita gente me disse que, devido a isso, acaba sendo contaminada por pessoas tóxicas e que isso é paralisante. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é por quê. Por que nós nos importamos com o que os outros pensam de nós? Ou seja, nós precisamos entender tudo isso porque não dá para mudar aquilo que você não entende. Então, bora entender os porquês, para depois a gente entender o que fazer a respeito disso. Para entender isso, nós precisamos voltar no tempo para a época dos nossos ancestrais, dezenas de milhares de anos atrás. Durante a maior parte da existência do ser humano, nós éramos nômades. Ou seja, nós não vivíamos parados em um lugar só. Os seres humanos viviam em tribos de caçadores e coletores. Nós chegávamos em um lugar, armávamos as nossas barracas e aí caçávamos e coletávamos o que tinha por lá, os alimentos e os recursos que a gente encontrava por ali. Quando esses alimentos e recursos acabavam, nós levantávamos barraca e saíamos à procura de outro lugar. Então, para pensar nisso. Nós nunca vivíamos por muito tempo parados em um lugar só. E isso significa que nós precisávamos de mobilidade, nós precisávamos nos movimentar com facilidade. E, portanto, nós precisávamos viver em grupos pequenos, porque grupos menores conseguem se mover com mais facilidade de um lugar para o outro, comparado, é claro, a grupos maiores. Para você ter uma ideia, a espécie humana viveu assim por 95% da nossa existência. Porque foi só uns 12 mil anos atrás, durante um período histórico que é conhecido como as revoluções agrícolas, foi só aí que o ser humano conseguiu parar num lugar só. Foi só quando nós aprendemos a cultivar a terra e os animais para produzir alimento que nós pudemos nos dar ao luxo de ficar parados em um lugar só. Isso foi cerca de 12 mil anos atrás.
Mas acontece que o Homo sapiens, o ser humano, tem cerca de 250 mil anos. Ou seja, 95% da nossa existência foi como nômades, como caçadores e coletores que viviam de um lado para o outro. Para conseguir viver assim, como eu te disse, nós tínhamos que viver em tribos pequenas, para conseguir se mover com facilidade de um lugar para o outro. E os indícios científicos indicam que as tribos humanas de 70 mil anos atrás, por exemplo, tinham cerca de 30 pessoas. E grupos muito grandes de seres humanos, que eram raros, eles tinham no máximo 150 pessoas. Nesse ambiente, tudo queria nos matar. Quase ninguém passava dos 20 e poucos anos de idade. E um cara de 40 anos de idade era o vovô da turma, isso era raro. A cada lugar novo que nós chegávamos, nós encontrávamos novos perigos, bichos querendo nos matar, bichos querendo nos devorar. Mas o que o ser humano tinha para sobreviver nesse ambiente? Essa é uma pergunta muito importante. O que nós tínhamos para sobreviver nesse ambiente? Nós não somos muito fortes, nem muito rápidos, nossa pele é fina, nós não temos uma couraça como alguns bichos têm, nós não temos um olfato nem uma audição incrível, a nossa visão até que é boa, mas tem bicho com a visão muito melhor do que a nossa, então veja só essa situação. Se eu colocar um ser humano sozinho no ringue, um a um, com qualquer outro bicho da natureza, de médio porte para cima, o ser humano perde. Nós somos fracos e frágeis comparado aos outros bichos da natureza. E aí vem a grande pergunta. Então qual é a nossa força? O que diabos nos trouxe até aqui? O que permitiu que nós chegássemos até os dias de hoje? Hoje o ser humano é indiscutivelmente o mamífero dominante do planeta. Mas como é que nós conseguimos isso sendo tão frágeis em comparação com os outros bichos? A resposta costuma estar na ponta da língua da maioria das pessoas. A nossa inteligência, as pessoas respondem. Ela é o nosso diferencial. E sim, o ser humano é muito inteligente, muito mais inteligente do que qualquer outro bicho. Mas se você larga o Einstein sozinho na floresta 70 mil anos atrás, ele morre igual você e eu. Porque a inteligência que nos trouxe até aqui não é a inteligência do gênio da matemática e da física, é a inteligência colaborativa, a inteligência social. Um ser humano sozinho no ringue perde para quase todo bicho de médio porte para cima. Mas 30 seres humanos unidos, compartilhando as suas inteligências uns com os outros para resolver os problemas que aparecem pelo caminho, aí nenhum bicho da natureza é páreo para nós. Veja então que o nosso cérebro se adaptou a viver nesse ambiente, porque esse foi o ambiente onde nós passamos a maior parte da nossa existência como espécie. Esse ambiente violento, difícil, perigoso dos nossos ancestrais. Esse ambiente em que nós vivíamos em pequenas tribos para que a gente conseguisse se mover constantemente para novos lugares. E aí, eu te pergunto, nesse ambiente, era importante que você tivesse de bem com todo mundo da tua tribo? Era importante que você tivesse uma boa relação com todo mundo da tua tribo? Veja só essa situação. Nós estamos falando de 30 pessoas vivendo em um lugar perigosíssimo de se viver. Nessa situação, sem união, sem coesão, sem boas relações, a morte era certa. União e colaboração eram fundamentais para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Imagina que você vive numa tribo de 30 pessoas 70 mil anos atrás. E imagina que você faz alguma coisa e as pessoas da tua tribo não gostaram do que você fez e elas resolvem, por exemplo, te expulsar. Isso simplesmente significaria a tua morte certa. Ou seja, para sobreviver nesse ambiente tão difícil, em tribos tão pequenas, o nosso cérebro se adaptou. E uma importante adaptação é a preocupação com a nossa reputação em relação ao grupo. Se a nossa reputação vai mal, nós podemos criar um conflito com a nossa tribo, e se a tribo nos expulsar, por exemplo, ou parar de cooperar conosco, esse é o fim da nossa vida. E aqui nós chegamos num ponto crucial. Uma das principais manifestações dessa preocupação com a nossa reputação é justamente a preocupação com o que os outros pensam de nós. Quem não se preocupava com o que os outros pensam 70 mil anos atrás, não era uma pessoa autêntica, diferentona e livre. Quem não se preocupava com o que os outros pensam nessa época tão difícil de se viver,
podia entrar em conflito com a tribo, e entrar em conflito com a tribo poderia desestabilizar a cooperação da tribo. Isso era ameaçador, e isso poderia fazer com que a tribo não quisesse mais tua presença lá. E isso, como eu disse, significaria a morte. Veja então que nós herdamos os nossos genes, a nossa genética, desses caras. Os caras que sobreviveram porque eles se preocupavam com o que os outros pensavam. E aí, com isso, eles mantinham uma boa relação com a tribo, com o grupo, e com isso, o grupo, a tribo, se mantinha coeso, funcionando bem, unido, e com isso, a nossa espécie conseguiu sobreviver aos enormes desafios que a natureza colocava na nossa frente. Ou seja, é natural se preocupar com o que os outros pensam, porque esse foi um mecanismo de sobrevivência importante para os nossos ancestrais. O problema é que, de lá para cá, o mundo mudou radicalmente. Nós não vivemos mais nesse ambiente ancestral, violento, em tribos de pouquíssimas pessoas, mas o nosso cérebro não mudou junto com o mundo. Nosso cérebro é um cérebro primitivo em um mundo moderno. Hoje, nós vivemos em sociedades gigantes, nós convivemos com muita gente ao longo da nossa vida e, em primeiro lugar, essas pessoas e essas relações mudam muito. Ou seja, as pessoas com as quais você convive na adolescência não são as mesmas de quando você tem 20 e poucos anos de idade. E as pessoas que você convive quando você tinha 20 e poucos anos de idade, muitas vezes também não são as mesmas dos 30 e poucos anos e por aí vai. Nossas relações vão mudando muito naturalmente ao longo da vida, nos dias de hoje. Acontece que para os nossos ancestrais não era assim, definitivamente. Você nascia, crescia e morria com a mesma galera. Pouca gente nova aparecia no caminho. Ou seja, era bom você manter uma boa relação com essa galera pelos motivos que eu já te expliquei no início do vídeo. Só que hoje as nossas relações mudam naturalmente conforme o tempo passa. E mais do que isso, hoje nós vivemos rodeados de pessoas que não fazem a menor diferença para as nossas próprias vidas. No trabalho, na família, no círculo de amigos, enfim, em todo lugar nós temos relações diretas ou indiretas com pessoas que não fazem a mínima diferença nas nossas vidas. Mas esse nosso cérebro primitivo é traiçoeiro e ele pode fazer com que você viva se preocupando com o que essas pessoas pensam, mesmo essas pessoas que não fazem nenhuma diferença na sua vida. Isso se torna ainda mais grave, vale dizer, depois do advento das redes sociais. Porque hoje você tem literalmente milhares de pessoas nas tuas redes sociais, milhares de pessoas dando opinião sobre a tua vida, comentando, curtindo, compartilhando. Pessoas distantes, muitos estranhos completos, enfim. Pessoas que não fazem a menor diferença real na tua vida, mas que estão lá dando suas opiniões sobre a tua vida. E o nosso cérebro avalia e interpreta essas relações de maneira muito semelhante às relações que nós temos com pessoas do nosso círculo social real. Ou seja, nosso cérebro interpreta essas relações virtuais de maneira muito semelhante às relações que nós temos com pessoas de carne e osso, que fazem parte de fato da nossa vida e que fazem diferença na nossa vida. Veja então que é por isso que hoje nós vivemos uma verdadeira epidemia de pessoas doentes buscando a aprovação e os aplausos das redes sociais. Essas pessoas vivem tentando alimentar esse sistema primitivo do nosso cérebro que vive tentando manter uma boa relação com as pessoas da nossa tribo, do nosso grupo. Um sistema que foi importantíssimo para os nossos ancestrais, mas que está simplesmente adoecendo as pessoas nos dias de hoje. Jovens, por exemplo, buscando ajuda psicológica e psiquiátrica porque sofrem com a opinião de estranhos nas redes sociais. Enfim, resumindo então a história até aqui. O nosso cérebro é adaptado a viver no ambiente dos nossos ancestrais. Nesse ambiente, reputação era algo muito importante e, portanto, a preocupação com o que os outros pensam garantiu a nossa sobrevivência. Numa tribo de 30 pessoas, isso fazia todo sentido e era ótimo, porque todo mundo conhecia todo mundo e a tribo precisava viver unida para conseguir superar os enormes desafios da natureza. Mas o mundo mudou muito rápido e hoje nós vivemos em um mundo completamente diferente. Só que o nosso cérebro continua primitivo, ou seja, o nosso cérebro não está adaptado para viver nesse mundo atual e hoje
nós vivemos nos interessando pela vida de pessoas que não fazem a menor diferença na nossa vida e nós vivemos também nos preocupando com o que outras pessoas pensam, mesmo sabendo que essas pessoas não fazem a menor diferença nas nossas próprias vidas. A mente mente. O meu pai tinha medo. O meu pai se sacrificou pela mulher amada, pela família que ele acreditava. O meu pai tinha um sonho que não ia se realizar. Ia colocar o dinheiro na poupança. E eu sabia que esse dinheiro ia ser jogado fora. O sonho que ele falou que também era meu, não era. O meu sonho era outro, que nunca vai se realizar. Ele morreu, assim como morreu meu pai. Ele falou de Porto Seguro. E hoje eu sei o que era isso para ele. Eu sei que ele estaria sempre me esperando. Mas eu dei essa ousadia para ele. Eu fui essa ousadia. Não consigo imaginar a dor que ele sentia. Das 10 coisas que eu falei para ele sobre Guarulhos, o bem que faria para ele, só uma eu sei que se tornaria real, que era andar no lago com a minha mãe. O resto foi argumento de um menino ainda, que naquele tempo acreditava muito nas pessoas. Ele morreu feliz, mas não tem ninguém que saiba me falar das dores, do medo que ele sentiu. A mente. Hoje eu não faço reparo com a minha mãe. É mais uma coisa que já morreu. O real, o hoje. Devemos agradecer, devemos continuar acreditando, porque realmente a fé é cega. Realmente você tem de confiar em Deus, acreditar em Deus. Mas só existe um Deus, só existe um. Ele deixou as palavras, a vontade, tudo dele. Ele me salvou várias e várias vezes. E até hoje eu não sei dizer
qual é a minha missão? Eu continuo sendo um vendedor de sonho. Eu continuo sendo um aprendiz. A família do meu pai, e eu incluo, né, nisso, é uma bosta. Porque nem para esterco serve. Ela está se acabando. Isso é um milagre que pode mudar isso. Só Deus pode fazer esse milagre. Só Deus tem esse poder. Porque todos, isso também me inclui, somos pecadores, erramos demais. Não adianta tudo que eu já fiz e tudo que eu deixei de fazer. O passado já era e o futuro pertence a Deus. Mas hoje, nesse instante, qualquer um de nós poderia fazer a diferença. A mente mente. E os valores que eu só vejo um só, dinheiro, não vai unir ninguém. Não vai transformar ninguém. É necessário, mas não é o principal. Não é o que faz a diferença. Não importa os não que eu já ouvi, ou que eu irei ainda ouvir. Porque a vida vai passar, vai acabar. E só tem uma pessoa que eu quero ouvir sim. Só tem um sentido de tudo isso que eu passo, o que eu já passei. Cristo suou sangue. Isso qualquer um poderia repetir e ninguém mais repete. Ele fez o que todos podem fazer, uma inteligência social. Mas nós somos egoístas, mesquinhos e miseráveis. Não conseguimos olhar o irmão como nós mesmos. Eu, quando ouvi a primeira vez santo, eu entendi de uma forma diferente que eu entendo hoje. Então eu estou separado de todos, por seguir algo que poucos acreditam, por mais que falam que acreditam, mas não acreditam, porque tem de ser a sua vontade e não a nossa. É isso. E Pai, você estava certo. Eu precisava mesmo de um porto seguro. Eu espero falar isso para o Senhor. Em nome do meu querido amigo Jesus. Amém.